Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém, queridos? Que o Senhor possa estar nos abençoando com a sua palavra neste momento. É imensa alegria, né? Poder ter sido escolhido pelo Senhor para pregar as suas boas novas. Durante muito tempo na minha vida eu tentei não fazer isso. O chamado existia, o chamado foi revelado a mim, mas eu não quis responder a esse chamado por causa da responsabilidade que é. E eu me acovardei durante muitos anos. Procurei outras coisas para fazer, como profissão mesmo, trabalhar, ganhar o meu salário. Obrigado, querido. Mas não dava certo. E o Senhor sempre me chamava a atenção. Até que um dia em especial, algumas irmãs da igreja da minha mãe, fazendo reunião lá em casa, e eu meio que atrasado para ir para o trabalho, esperando elas terminar essa oração, que elas estavam ocupando ali a sala inteira, eram muitas irmãs. E eu falando, Senhor, elas precisam terminar essa oração, que eu tenho que trabalhar. E elas não terminavam. E eu não podia passar pela sala. Enfim, chegou um momento em que elas pararam um pouco de orar. Eu falei, agora esse é o momento. Vou passar rapidinho. Dou um oi, irmãs, paz do Senhor, e passo. Mas Deus não permitiu. Quando eu estava passando, as irmãs, opa, peraí só um minutinho, tudo bem, irmão? É o filho da irmã Mira? Sim, sou eu, tudo bem e tal, prazer. Sejam bem-vindos à nossa casa. Irmão, eu preciso orar pelo irmão. Eu não conheci o irmão, mas o irmão estava lá para dentro e o Senhor estava me incomodando e eu preciso orar pelo irmão. Então as irmãs, eu falei, não, tudo bem, vamos orar então. Aí elas, não, mas o irmão precisa se ajoelhar aqui no meio da roda. São assembleanas. Então os irmãos imaginam, né? Fogo na oração. Eu me ajoelhei no meio da roda. E elas ali então começaram a orar. Uma falava em línguas e uma outra traduzia o que estava sendo dito. E o Senhor então mais uma vez me confrontou e falou, até quando, filho, vais te rebelar contra a minha palavra, contra o meu chamado? E ali então o Senhor começou a falar comigo através daquelas irmãs. E Ele começou a relatar as muitas coisas que tinham acontecido na minha vida naquele momento. Tinha me livrado dos laços de morte, e Ele me falando dos laços de morte, cada um que foi desfeito. Da segurança que Ele tinha feito em meu redor com os anjos para que eu não fosse tragado pelo inimigo. Terminaram a oração, eu agradeci as irmãs, peguei o ônibus e estou indo para trabalhar. Nessa época eu trabalhava no shopping, Taguatinga Shopping. E embora os irmãos não acreditem, alguns ou muitos, eu sou muito tímido. O pastor Vilaça é minha testemunha, ele sabe disso. Então eu entrei dentro deste ônibus e indo para o Taguatinga Shopping, eu falei, Senhor, o Senhor sabe da minha situação. Eu não tenho coragem de falar com os pastores. Eu não vou falar com os pastores. Eu não vou falar com ninguém da igreja sobre isso. Eu não tenho coragem. Mas vamos fazer um negócio, Senhor. Se o Senhor quer mesmo que eu seja um pregador da palavra, se o Senhor quer mesmo que eu trabalhe no reino, entregando a minha vida integralmente para o ministério, então que o Senhor toque no coração da igreja, que seja revelado à igreja, que o Senhor fale à igreja. Pois bem, passado ali algumas semanas, o pastor Valdemir veio falar comigo, porque eu já estava na igreja, já trabalhava na igreja junto ao pastor Valdemir, auxiliando ele na juventude, com os acampamentos, com alguns eventos da igreja. Eu estava sempre com o pastor Valdemir, e era final de ano, o shopping é super lotado, a gente não tem tempo para fazer nada. Eu entrava 9 da manhã e saía 10 horas da noite. Crisiane é testemunha minha disso.
E eu não estava aparecendo na igreja. O pastor Valdemir veio me procurar. Giovanni, o que está acontecendo? Você não está aparecendo na igreja? Então eu falei, pastor, eu não posso ir para a igreja. Eu tenho que trabalhar, o meu sustento, eu tenho um salário, tenho que ajudar em casa. Mas Giovanni, a gente precisa, não sei o que. Eu falei, pastor, a minha situação é essa. Então se eu converso com o pastor Vilaça, com a igreja, não sei, vamos ver. O pastor Valdemir conversou com o pastor Vilaça e eles conversaram, tiveram uma reunião, acredito, com alguns irmãos aí com a direção da igreja. Então me chamaram para uma reunião e me fizeram um convite. E eu falei, agora não tem mais para onde eu correr, né? Pois bem, queridos, hoje aqui estou eu. Já venho pregado na igreja nos sábados, no culto de jovens. Já venho pregado nas quarta-feiras. Na escola bíblica dominical eu também tenho ensinado já desde 2007 na igreja. E enfim, a vontade do Senhor está sendo feita na minha vida. E não é fácil. Mas que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Nessa caminhada minha com o Senhor, algumas coisas que eu tenho observado, e a maior delas é que ninguém gosta de ouvir esse tipo de pregação, mas a culpa é nossa. Nós temos a culpa. Nós temos a culpa de tudo o que acontece nas nossas vidas, no mundo. A culpa é minha, a culpa é sua. É isso mesmo, nós somos culpados, irmãos. Em tudo. Não era para ser assim, não era para haver tantas mortes no mundo. Tantos crimes, tantas guerras. O mundo não deveria estar se definhando em morte, em tristeza, em destruição. Vivemos uma escalada de grandes proporções para um fim triste. Hoje mesmo tivemos momentos aqui de manhã difíceis, por uma agressão. Vivemos em um mundo onde não parece ter mais volta para os bons dias. Parece que cada tempo que passa, os dias são piores. E parece que não conseguimos mais encontrar bons dias na nossa vida. E a gente luta e corre e procura por esses bons dias. Às vezes numas férias, né, de 30 dias do trabalho. Às vezes num final de semana prolongado, juntamos a família e vamos para um lugar bem tranquilo. Ver família se destruindo não é mais algo tão distante de acontecer. É cada vez mais comum. Isto era imprevisto na época de Jesus. Não nos dias de hoje. Muito pelo contrário. O planeta, em grande mudança, também caminha para os seus maus dias. Em uma escala cada vez maior. Vimos o que aconteceu no Japão, vimos o que acontece na Indonésia, vemos o que acontece no Brasil em épocas de chuvas, de grandes catástrofes que acontecem no Brasil. Terremotos, maremotos, longas chuvas que causam alagamentos e deslizamentos de terras. Quando em outros lugares semiáridos fica cada vez mais seco, com longos dias de seca. Esse é uma realidade no Nordeste do nosso país. Todas essas catástrofes que não só matam pessoas, mas que matam o próprio planeta, tem um culpado. Não é gostoso de ouvir, mas tem um culpado. As tragédias familiares têm um culpado. Os dias maus têm um culpado. O culpado é o homem. O culpado somos nós. Tudo isso é nossa culpa. Por que a culpa é nossa? Não era para ser assim. A verdade é que não era para ser assim. Simples. Eu não acredito na evolução. Eu não sou um evolucionista. Hoje de manhã eu falei isso com os adolescentes. Eu sou um criacionista. E graças a Deus, os nossos adolescentes também são criacionistas. A não ser uma evolução da humanidade para o pior da sua individualidade.
Porque a humanidade evolui, mas ela evolui para a sua individualidade, o que é triste. Eu acredito e provo, se é necessário, que a individualidade é uma evolução do homem que o leva cada vez mais para a morte. Eu acredito na criação, sou um criacionista. E como defensor da criação, eu creio que Deus criou tudo em perfeita harmonia. Lembrando que antes a terra estava no mais completo caos. Gênesis 1, por favor, vamos abrir nossas Bíblias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Amém? Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas à face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra estava mergulhada no caos, sem forma e vazia. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus trouxe a ordem sobre a terra. Eu creio que Deus criou a maravilhosa criação, a terra e tudo que nela há, na mais perfeita ordem. Porque a Bíblia me diz isso. Então, vendo Deus que tudo estava sem forma e vazio, e que havia trevas, começou o Senhor a colocar tudo em ordem, organizar o caos e colocar luz onde havia trevas. As trevas não podem permanecer aonde a luz está. Deus trouxe ordem, Deus trouxe luz à terra, trouxe harmonia. Na arquitetura divina, toda a criação estava em perfeita ordem. Pois viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Gênesis 1, versículo 31. Deus viu que tudo era muito bom no sexto dia da sua criação. Era tudo, novamente, muito e muito bom. Deus se agradou. Pois toda a criação de Deus é perfeita. Não há imperfeição na criação de Deus. Até mesmo a criação do homem era muito boa. A imagem e semelhança de Deus. Esta é a criação do homem. Queridos, não há posto maior ou melhor na terra, no mundo, no universo que a posição do homem quando criado. A imagem e semelhança de Deus. Pensa que criatura perfeita é essa? Nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, criados à semelhança de Deus. Não tinha mais o que desejar, era perfeito. O homem era a cereja do bolo, né? A coroação de toda a criação, pois foi criado para gerenciar. Olha só, tem uma função, tem uma missão o homem. Cultivar o jardim das delícias, como nós já bem aprendemos aqui. Éden significa delícias. O homem deveria continuar cultivando as delícias que o Senhor criou. Nomear todos os seres era a representatividade fiel de Deus. A criação do homem era muito boa. A imagem e semelhança de Deus. Tão boa que também criou no coração de Lúcifer inveja. A terra
seria o lugar perfeito, sem alterações climáticas que causariam as tão desesperadas catástrofes. As famílias teriam um padrão perfeito de respeito mútuo um com os outros. Todos se respeitariam como seres humanos. Imagina você hoje, o homem, marido, respeitando a sua esposa fielmente, com bom caráter, com educação, com carinho. Ao invés do que nós ouvimos nos noticiários. Homens matando suas esposas, esposa matando maridos. A família está cada vez mais sendo destruída. Hoje parece que a moda é acabar com o casamento. E a grande maioria das vezes a gente se cala diante de tudo isso. Mas não era para ser assim. A terra era tão especial que Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia. Tudo estava tão perfeita a ordem. Toda a criação, os animais, a natureza, o homem, a imagem e semelhança de Deus, passeando no jardim, cultivando tudo, gerenciando e colocando, fazendo com que tudo permanecesse o quê? Na ordem perfeita em que Deus criou todas as coisas. E Deus então vinha visitar o homem no findar do dia, conversar com o homem. E o que o homem mais procura hoje? Se não é a presença de Deus? O que nós mais pedimos ao Senhor? Dê-nos da tua graça, esteja conosco, venha, esteja em nosso meio. E a terra estava dessa forma. O homem vivia já essa realidade. Gênesis 3:8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam. Mas Deus vinha diante do homem. E hoje o homem vive implorando pela presença de Deus. Mas não é este mundo perfeito que conhecemos hoje, é? Hoje, infelizmente, nós não conhecemos mais este mundo. Este mundo ficou lá no Gênesis. Infelizmente, buscamos esse mundo, mas ele ficou no Gênesis. Enfim, então vem a queda. Mas não foi isso que aconteceu, porque o homem caiu. Aliás, voltando um pouquinho, nós não conhecemos este mundo perfeito porque o homem caiu. E a queda provocou a saída do homem deste mundo perfeitamente criado. Gênesis 3:6, queridos, vamos acompanhar, por favor, a leitura? Abram suas Bíblias, Gênesis 3:6. O homem caiu em seus próprios desejos, na sua vontade de ser grande, maior, melhor e individualista. Ainda hoje nós vivemos esses desejos da carne, e que o homem hoje busca cada vez mais o seu eu, o bem do seu eu, a sua centralidade, a sua individualidade. Cada vez mais o homem vive à procura do seu próprio bem-estar. E isso muitas das vezes acontece dentro do casamento. Às vezes a gente ouve alguns falarem, né? Eu casei para ser feliz. Quando na verdade você casou para fazer o outro feliz. Se você fizer o outro feliz, você vai receber felicidade. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e
deu também ao marido, e ele comeu. Gente, o que aconteceu aqui nesse momento? Ela viu que o fruto era desejável. A queda está ligada aos desejos do homem. E quanto mais alimentamos esses desejos, mais somos culpados da nossa queda e de tudo que acontece com o mundo. É engraçado porque às vezes a gente ouve alguém falando: esse Adão, mas essa Eva, eu acerto a conta com a Eva depois. Quando eu chegar no céu eu vou ter uma conversa com Eva. Como é que Eva come desse fruto? Como é que Adão permite Eva comer? Queridos, a verdade é que todos os dias comemos do mesmo fruto. Quando nós alimentamos o nosso eu, a nossa própria vontade, quando colocamos as nossas necessidades à frente do querer de Deus, comemos desse mesmo fruto. A culpa não é de Adão, a culpa não é de Eva, a culpa é nossa. Temos que abrir os nossos olhos para a nossa realidade, para essa verdade. Precisamos mudar essa sequência de desobediência. Lembrando-me que uma vez o pastor Valdemir ministrou um estudo para a gente, quando eu estava preparando esta palavra, eu lembrei desse fato, eu ainda comentei com ele. A gente vai ver que o apóstolo João, o apóstolo amado, em sua primeira epístola, de capítulo 2, versículo 16, nos alerta sobre os desejos. E o pastor Valdemir foi muito feliz quando ele fez um comparativo entre esta passagem, 1 João capítulo 2, versículo 16, e comparou com Gênesis, no momento da queda. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 2, versículo 16. Por gentileza, queridos, vamos acompanhar essa leitura? Ou tem aqui no telão também, né? Podemos acompanhar aqui. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas da onde, gente? Mas da onde? A cobiça, os desejos, a ostentação dos bens. Deixar bem claro que eu não sou contra a gente trabalhar, ter uma boa condição de vida, claro, uma boa moradia, colocar os nossos filhos em boas escolas, ter uma boa educação, não sou contra. Mas isso é uma consequência do nosso trabalho. Isso é uma consequência das bênçãos do Senhor derramadas sobre a sua vida. Isso não deve tomar o centro da sua vida. Isso não deve ser algo que você deva buscar cegamente. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece o seu coração. E o Senhor sabe o quanto Ele pode te abençoar. Porque Ele é galardoador. Isso faz parte do caráter de Deus. O que Eva vê na árvore do conhecimento do bem e do mal são as mesmas características que João descreve sobre o mundo. Lá em Gênesis 3,16 diz: agradável para comer. 1 João 2,16 diz: concupiscência da carne. Gênesis 3,16 diz: agradável aos olhos. 1 João 2,16 diz: concupiscências dos olhos. Gênesis 3,16 diz: desejável para o entendimento. 1 João 2,16 diz: soberba da vida. João está fazendo uma exegese,
um estudo, ele está trazendo lá de Gênesis para uma realidade atual de sua época. E esta realidade, ela deve ser também lida, ela deve ser meditada nos nossos dias. Porque cada vez mais nós ensinamos, ou somos ensinados, a querer sempre o melhor, buscar o melhor. Você tem que ter para ser alguém. Enquanto todo o tempo Jesus está trabalhando o ser, você precisa ser justo. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ser obediente. O ter é consequência de todas essas coisas. O foco do mundo está contra os ensinos. O foco de Deus está contra o foco da palavra de Deus. Ensina-nos totalmente o contrário. E isso nós vemos na nossa televisão, nas propagandas, nos comerciais da novela, na novela, nos filmes e lamentavelmente na música. Gente, o mundo está tão podre, que existe até a música chamada aí, né, um segmento da música chamado funk ostentação. Mas isso não é uma invenção deles. Isso é um mundo. Por que você quer fazer o curso tal de direito? Por que você quer ser arquiteto? Ah, Giovanni, paga bem, é um bom salário, vou ter uma boa casa, Errado. Você vai ser um bom arquiteto, vai ser um bom advogado, para a honra e glória do Senhor. Você vai poder falar com o seu cliente sobre as bênçãos do Senhor. Você vai poder falar sobre o seu cliente, sobre a justiça de Deus. Por que você vai ser uma excelente enfermeira? Porque no momento que você estiver cuidando do paciente, você vai estar falando da cura de Deus sobre a vida dele. Ter um bom salário é consequência. As coisas boas, a boa casa, um bom salário, é consequência. Deus não vai deixar de te abençoar. Ele ama abençoar o filho que obedece. Somos assim, temos nossos interesses pessoais, sejam eles profissionais ou mesmo sonhos com as nossas grandes casas, os melhores carros, roupas das grandes marcas e etc. O que chegamos a fazer para termos essas conquistas? Somos capazes de nos vender? Somos capazes de fazer coisas que desagradariam a Deus? O desejo do nosso coração é extremamente perigoso, pois o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 19 ao versículo 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eva não agiu dessa forma. Ela não se preocupou com o seu coração, com os desejos do seu coração. Ela quis mais, ela quis além do que Deus deu a ela. Ela queria ser maior do que Deus. Não foi assim que Lúcifer usou a palavra para enganar Eva? Certamente você não morrerás. Deus não quer que você seja igual a Ele. Se você comer, você será igual a Deus. Que mentira do inferno é essa? Sendo que Deus, já criando o homem, fez a sua imagem, a sua semelhança. E hoje, como é que nós vivemos? Será que a gente não faz as vontades do nosso coração, os nossos desejos?
Essa deve ser uma preocupação, sim, da igreja. A igreja deve estar sempre vendo como está o seu coração, as suas ações, como é que estão. Porque a igreja precisa ser luz para o mundo. Porque a terra novamente está mergulhada em caos. Mas Deus tem o corpo de Cristo, a igreja sobre a terra, para que a luz seja manifestada. Para que a terra novamente entre na perfeição da criação. Essa deve ser uma preocupação da igreja constantemente. Nós sabemos que os nossos governantes têm errado, têm pecado, têm nos roubado, e a nação está mergulhando numa dívida, numa frustração. Vemos aí passeatas. Mas o que acontece é que a igreja precisa ocupar o seu lugar na nação brasileira. Os governos precisam saber que a igreja de Cristo está sobre a terra, está sobre o Brasil. E que a igreja está aqui para trazer luz, trazer justiça. Os nossos corações não vão nos enganar, não vão nos direcionar para o caminho que o mundo nos oferece, para a soberba, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Sabemos que o que nós temos que fazer é o desejo, a vontade de Deus sobre o nosso país. A igreja precisa se levantar com uma voz de justiça. Não podemos nos entregar à queda que veio desde Gênesis até os dias de hoje. O coração é a causa, é o efeito pelo qual nós ou as pessoas hoje, o homem hoje, está matando, roubando, ferindo, casais se separando, filhos ficando perdidos por causa da separação. As escolas hoje têm tido muita dificuldade com os seus adolescentes por causa das separações que está havendo em massa. E o adolescente fica revoltado, fica rebelde. Conversa com o professor e você vai ver como é que está a situação nas escolas. Porque a família está se encontrando em pedaços, destruída. E a igreja precisa se levantar para trazer luz no meio da família. Essa luz, ela precisa brilhar no nosso meio, para que alcancemos as outras famílias. Não são as notícias que mais temos ouvido nos nossos noticiários. Pessoas que matam os pais por causa da herança, ou matam por causa de amor não correspondido, ou ainda por ciúme. Pessoas que matam toda a família e logo depois se suicidam-se. E quando é possível ouvir essas pessoas, as respostas são: porque eu amava, eu matei porque eu amava. Eu matei porque eu desejava. Eu matei porque sempre vai aparecer algo bom por trás do crime. Mas está em caos. E a igreja tem uma missão. O desejo do nosso coração está ligado à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida. O meu eu é a origem do mal, dos meus pecados. O meu eu precisa ser colocado no seu lugar. Quando a minha vontade está sempre acima de tudo e todos, eu caminho para a minha destruição. Eu preciso tomar cuidado com o meu coração, com os meus desejos, com as minhas vontades. Será que o meu coração está ligado ao coração de Deus? As minhas vontades? Será que os meus planos, os planos que eu faço, quanto família, quanto individual, meu trabalho, minha profissão, está ligado também à vontade e aos desejos de Deus? Será que dentro da minha repartição eu faço
algo diferente que chame a atenção para o reino de Deus? Será que os meus amigos de trabalho, eles olham para mim e falam assim, eu tenho dificuldade, preciso conversar com Deus, porque o seu Deus precisa fazer algo diferente na minha vida. O desejo do meu coração está ligado à concupiscência da carne. Quando a minha vontade está sempre acima de tudo e todos, eu caminho para a minha destruição. Isso é lamentável. Os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, o eu me afasta de Deus e a vida eterna. Me afasta de Deus e me afasta da vida eterna. Eu preciso tomar cuidado com o meu coração, com as minhas vontades. Não será para sempre assim. Não será para sempre assim, e eu dou glória a Deus por isso. Estas coisas que acabaram de ser ditas por mim, não são da eternidade, não fazem parte da eternidade. Eu tenho uma boa notícia, elas serão passageiras. Elas passarão. Mas não quero terminar meus dias dentro deste contexto. Eu sei que elas vão passar, mas eu não quero terminar meus dias nesse contexto. Eu preciso agir. Existe um outro fim, ou melhor, um novo começo de uma terra e céus novos, como o anterior, como o do início de nossa pregação aqui, dita hoje, como no Gênesis, onde havia estabelecido o caos, e Deus veio e colocou tudo em mais perfeita ordem. Existe um outro fim para tudo isso, ou um começo, como podemos dizer. Esta esperança está no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Quando Cristo se entrega por nós, pelos nossos pecados, porque nós cedemos aos nossos desejos, às vontades do nosso coração, Cristo vem, nos ensina uma outra forma de vida, e Ele fala, o importante não é ter, o importante é ser. Seja você filho de Deus, ande você conforme os mandamentos e os ensinos do meu Pai, ande como eu andei nessa terra, e você viverá a eternidade. Você trará de volta a ordem do Pai sobre a terra. Esta esperança está nesse nascimento, nessa vida de Cristo, que embora passou pela morte e ressuscitou, ela não passou, ela é eterna, e ela está viva. Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 ao versículo 28 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Embora nós tenhamos bagunçado o que era perfeito, embora nós tenhamos cedidos ao nosso coração e aos nossos desejos, e o mundo ainda assim anda fazendo, Deus tem um outro final, ou Ele tem um reinício, porque começará a nossa redenção na vinda do Filho do Homem. Cristo então virá, para que a nova ordem seja estabelecida. Eu e a cada um de vocês aqui presente hoje, pode mudar esse triste quadro que vivemos em nossos dias, pois existe um caminho de justiça e paz que a maioria das pessoas ainda não conhecem.
ou elas ainda não experimentaram. Este caminho é o caminho que a Bíblia nos apresenta, são os passos de Jesus dado nessa terra. 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 9. Gente, vamos abrir lá por gentileza? Já estou chegando ao fim. Eu quero ler junto com os irmãos essa passagem. João capítulo 3, versículo 4 ao 9. Amém? Hoje a gente pode acompanhar também no telão, né? Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é o que, gente? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, que pratica a justiça, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós aqui, nessa noite, nesta igreja, somos nascidos de Deus. E porque a nossa realidade é outra, contrária à do mundo, é que esta justiça, conhecida através dos caminhos de Cristo, deve ser levada àqueles que não conhecem e vivem no mundo ou numa vida de pecado, experimentando morte após morte. Estes que ainda não conhecem uma esperança ou não têm uma esperança na vinda do Filho do Homem, eles precisam saber em nós ou de nós que em Cristo há uma outra esperança. Somos chamados para viver a justiça de Deus e sermos testemunha da justiça do Senhor por onde andarmos. A igreja no Brasil e no mundo tem como missão transmitir esta justiça como única fonte de vida. Nossos governantes, nossos empregadores, nossos parceiros no trabalho, nossos amigos na faculdade, nas escolas, nossos vizinhos também, parentes ou qualquer quem seja, qualquer um que seja, precisa enxergar em nós que nós podemos ter uma esperança num dia, num mundo vindouro, melhor e que virá. E este mundo, esse dia vindouro que virá, ele é permanente. Para que tenhamos mesma esperança, para que eles tenham a mesma esperança que nós temos, a esperança de vivermos um Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Essa imagem é tão linda quanto o dia do meu casamento. Ela estava linda. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas nós temos uma esperança: a nova Jerusalém virá. O Gênesis, que foi estragado por causa dos nossos desejos do nosso coração, por causa do nosso eu, foi restabelecido na nova Jerusalém, com agora a descida de Cristo. O meu eu agora, o desejo do meu coração, não é mais o principal, e sim a vontade de Deus, a presença de Cristo, a vida de Cristo, a presença do Espírito Santo em mim, na minha vida, na sua vida. É a luz que vai trazer ordem ao caos, às trevas que ainda tentam ou que ainda teimam em estar sobre a terra. A igreja tem esta missão, e como os filhos de Deus, nós cumpriremos esta missão, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém, queridos? Que o Senhor seja louvado eternamente pela nossa restauração. Que o Senhor seja louvado eternamente pela nova vinda de Cristo. Que o eterno Deus seja louvado e adorado eternamente pela nova ordem que será sobre toda a terra, a morada de Deus com os homens, conosco, pelo seu tabernáculo em nosso meio. Amém? Começamos mal, mas terminaremos bem, pela graça de Cristo em nós. Amém? Vamos ficar em pé, queridos?